O que isso representa, né, essa aprovação da Pfizer? Quais são os próximos passos? O Dr. Henderson Furst, presidente da Comissão Especial de Bioética da OAB, vai comentar com a gente e explicar esses próximos passos. Dr. Henderson, eu queria começar com a nossa conversa justamente sobre essa possibilidade da iniciativa privada ter acesso a essas vacinas. Te causa preocupação isso? Não corremos o risco de ser um salve-se quem puder, e aí quem tem dinheiro vai poder ter vacina, enquanto o Estado não consegue chegar à vacina? Uma boa noite. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Heródoto. Boa noite a todas e todos os ouvintes que estão neste exato momento nos assistindo. Sim, causa preocupação essa possibilidade da dispensação da vacina pela rede suplementar, ou rede chamada de privada. Note que em nenhum lugar do mundo nós temos precedente nisto. Em todos os lugares que nós estamos acompanhando a vacinação ela é feita com um plano nacional único. Isto porque a lógica da imunização é uma lógica de rebanho, uma lógica de coletivamente nós nos imunizarmos, e não uma coisa individual de salve-se quem puder, como você bem mencionou. Isto pode inclusive estimular, Gustavo, um comportamento que seja contrário ao do distanciamento que nós precisamos manter. É importante nós lembrarmos que enquanto toda a comunidade não estiver imunizada, a movimentação, a retomada de uma vida normal, acreditando que individualmente está imunizado, então não tem mais risco, vai expor grupos mais frágeis, seja que demorarão para ter acesso à vacina, ou seja porque tem a saúde mais frágil mesmo, há um risco maior. Então, há uma preocupação, sim, de nós termos várias fontes vacinadoras sem um grande plano nacional de imunização que preveja isso. E reitero, em nenhum outro lugar do mundo isso está acontecendo. É uma discussão que apenas aqui no Brasil ocorre. Então, analisando pelo ponto de vista da bioética, de direitos humanos e de saúde pública, o ideal é manter um plano único, sem outras fontes, sem criar camarotes, por assim dizer, de vacinação. Agora, doutor, em relação então a essa vacina, o governo tem dito o seguinte: para você comprar da Pfizer, você tem que assinar um termo dizendo que a empresa não é responsável, nenhuma consequência, por nenhuma reação, por nada que possa acontecer por causa disso. E o governo até se vê impedido por causa disso. Agora, como é que a gente muda essa situação? O Congresso Nacional teria que autorizar para que o governo possa comprar a vacina da Pfizer, mesmo com essa cláusula restritiva imposta pelo laboratório? Heródoto, é um prazer dialogar com você sobre isto. Veja bem, ainda que não existisse esta cláusula, ou ainda que o governo faça com que as pessoas, os cidadãos, assinem um termo de qualquer nome que possamos chamar aqui, tá? Um termo de esclarecimento, um termo de não responsabilização, qualquer coisa. O Estado brasileiro, pelo nosso ordenamento jurídico, especialmente pela nossa Constituição Federal, ele tem responsabilidade objetiva por qualquer tratamento que ele venha a dispensar a sua população. Inclusive, permita-me dizer, cloroquina. Qualquer problema decorrente de qualquer terapia, o Estado brasileiro é responsável. E veja, assine ele ou não uma cláusula de responsabilização da indústria com a indústria farmacêutica. O primeiro a responder é o próprio Estado. Existem mecanismos para poder resolver isso. Por exemplo, você pode fazer alguns fundos para poder atender em caso tenha necessidade disso. Seguros, tem uma série de mecanismos regulatórios para mitigar eventuais impactos que nós possamos ter. O fato é que os dados apresentados foram tão satisfatórios que a Anvisa, permita enfatizar aqui, uma das agências de vigilância sanitárias mais respeitadas do mundo, é importante nós dizermos isso, concedeu o registro definitivo, porque as provas que nós temos de evidências científicas neste momento dão segurança, de modo que não me parece fazer sentido a discussão do governo de não vou comprar porque essa cláusula está em discussão. Há mecanismos que podem mitigar essa discussão e, ainda que o Estado queira transmitir essa responsabilidade para o cidadão,
para que ele não venha responsabilizar o Estado depois, será inconstitucional. A nossa Constituição diz que há uma responsabilidade objetiva do Estado, qualquer seja o termo que venha a população assinar. E considerando como está sendo manejada a pandemia aqui no Brasil, com mortes que passam da casa de 1.000 mortes diárias, nós estamos falando de queda de vários aviões por dia. Nós estamos falando de uma série de situações que, em outros contextos, seriam tidos como absurdo. Aliás, o mundo olha pasmado para nós, do que está acontecendo aqui. Alegar que é por conta desta cláusula unicamente que não está se fazendo aquisição, me parece nós não estarmos conscientes da real gravidade da epidemia aqui no país. Henderson, você mencionou, né, essa questão do governo não sentir, não comprar a vacina da Pfizer por causa dessa cláusula. Hoje mesmo a Câmara aprovou e o STF também definiu que estados e municípios podem comprar a vacina por conta deles. Poderia então o estado e o município decidir comprar a vacina da Pfizer a contragosto do governo federal? Gustavo, essa é uma ótima pergunta. Ainda vai ser aprovada a medida provisória pelo Senado, ainda tem essa tramitação, mas o STF já formou maioria na ADPF 770. É uma ação que tramita perante o STF, que foi proposta pelo Conselho Federal da OAB, que diz exatamente que na omissão do ente federativo, do ente federal, ou seja, da União, no manejo, estados e municípios poderão, por si só, adotar medidas de precaução. Entre as medidas possíveis está a compra de vacina. Já tem a maioria formada no STF. Com a aprovação definitiva, o registro definitivo dado pela Anvisa, nós já temos agora, então, meios de diretamente, sim, os municípios e os estados comprarem diretamente a vacina da própria indústria farmacêutica. Muito provavelmente, a indústria farmacêutica vai repetir a cláusula que nós estamos discutindo aí no âmbito federal. Mas considerando que nossa agência de vigilância sanitária disse ser satisfatórios os dados apresentados de um risco baixíssimo, o custo, o risco e o benefício de uma implantação de um programa nacional, de um programa regional de imunização será melhor do que aguardar uma eventual omissão federal, como nós temos observado nos últimos tempos em relação ao controle da pandemia. Anderson, em 18 dias, a Anvisa liberou definitivamente a vacina da Pfizer. A vacina da Coronavac está rodando já aqui há uns três meses e não tem. A da Oxford, 3 meses também não tem. São as duas, têm apenas autorização emergencial. Será que levou a Anvisa em 18 dias apenas liberar a Pfizer? Será que a documentação é melhor? Será que o trabalho científico... Já pode ser alguma coisa, porque não é possível. Em 2 semanas você libera uma vacina e as outras estão rodando aí, até motivo de briga política, há 3 ou 4 meses e não tem ainda o registro definitivo. Heródoto, tem alguns elementos que eu posso apresentar aqui para poder responder a sua pergunta, muito embora não tenha lido o dossiê apresentado pela Pfizer, comparando com os demais, mas o que nós sabemos? O que nós sabemos é que a Anvisa autorizou, já no ano passado, que as indústrias farmacêuticas fossem apresentando progressivamente, ou seja, conforme fosse tendo informação, já iria apresentando os relatórios para já adiantar a análise, já ir familiarizando os nossos profissionais de vigilância sanitária. A Pfizer valeu-se disso, ela veio apresentando. Além disso, os dados da Pfizer já são um pouco mais anteriores que as outras pesquisas, Vejam que talvez tenha sido uma das primeiras vacinas a terem anunciadas uns resultados de sucesso. Não obstante, os dados são bem maduros em estudos multicêntricos, ou seja, em outros países, a ponto de que, inclusive, a Autoridade de Vigilância Sanitária Europeia ter também concedido o registro definitivo. Então, a Anvisa não está sendo pioneira nisso, não está assumindo o risco disso. Já vinha sendo aplicado em outros lugares, então permitiu entrar numa fase posterior de análises clínicas com melhor definição.
e a própria Agência Europeia de Vigilância Sanitária já concedeu o registro definitivo. Então, já estava o processo, a documentação já estava mais madura do que as outras quando foram apresentadas aqui. Não foi preciso, por exemplo, pedir retificações, pedir acréscimos e outros procedimentos que autorizam, que venham a causar aí alguns entraves. É por isso, Heródoto, que tão rapidamente a Anvisa reagiu. Aliás, é preciso parabenizar a Anvisa, que tem respondido em prazos que para qualquer outro medicamento, qualquer outro tratamento, levaria muito mais tempo, e houve uma força-tarefa ali louvável por parte da Anvisa. Dr. Henderson, obrigado pela participação aqui conosco, pela análise e também pela explicação sobre essas minúcias sobre a vacinação e as determinadas marcas de vacina. Um forte abraço, Dr. Henderson. E olha,